Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais acadêmicos, umas anotações de aula bem interessantes. Opa, vamos lá. O foco é governança, federalismo e, principalmente, como os municípios brasileiros, como eles se viram para implementar políticas sociais, né? Saúde, educação. Exato. A ideia é entender como a nossa estrutura aqui no Brasil, sabe, especialmente depois da Constituição de 88, como isso impacta a entrega desses serviços essenciais lá na ponta, no município. E para começar, tem um termo que sempre aparece: governança. Parece simples, mas o material já dá um toque que não é bem assim. Pois é, o material aponta, assim, duas grandes linhas de pensamento sobre governança aqui na América Latina. Uma delas é muito ligada àquela ideia da nova gestão pública, sabe? Trazer eficiência, ferramentas de empresa para o governo, Ah, sim. foco na gestão, nos resultados. Isso. E a outra linha é a da governança democrática. Aí o foco é mais na participação social, nos conselhos, conferências. Entendi. Mas imagino que nenhuma seja perfeita, né? Sempre tem críticas. Com certeza. A crítica à primeira, da eficiência, é que ela pode acabar, tipo, despolitizando o Estado. Tratar tudo como se fosse só questão técnica. Hum, E a segunda, da participação, às vezes pode ter uma visão meio idealizada dos movimentos sociais, da própria participação. O ponto-chave que o material traz é desmistificar um pouco essa ideia de governança. Ela não é, assim, uma solução mágica para tudo. certo. Não substitui o governo, não é sempre positiva, não acaba com hierarquia, nem sempre significa mais democracia, entende? Então, como a gente pode pensar em governança de um jeito mais analítico para entender a realidade? Olha, uma definição mais útil que o material cita vê a governança como um arranjo. Pensa num conjunto de gente do governo e de fora com laços formais e informais. Tipo ONGs, empresas, movimentos sociais? Exato. E todos esses atores agindo juntos, ou às vezes em conflito, né, para formular e implementar as políticas. E isso ajuda a olhar também para os problemas, para o lado negativo. Clientelismo, captura de política por grupo de interesse, faz parte da análise. Faz sentido, sim. E como o nosso federalismo, essa divisão União, Estados, municípios, entra nessa história toda, especialmente depois de 88? Aí é um ponto central. A Constituição de 88 foi um divisor de águas mesmo. Ela deu uma força enorme para os municípios. Reconheceu eles como entes autônomos, junto com União e Estados. Isso não é tão comum em outras federações, sabe? Verdade. Municípios. Então, saúde básica, educação fundamental, assistência social, até habitação. Tudo isso caiu no colo dos municípios. Em grande parte, sim. A União geralmente faz a norma geral, cofinancia, mas quem executa, quem está lá no dia a dia, é o município. Pensa no SUS, no Fundeb para educação. É, aí a coisa fica bem interessante e complexa, imagino. Como é que os municípios estão lidando com essa responsabilidade gigante? Então, o material mostra um cenário assim de duas caras. Por um lado, é inegável que houve avanços importantes. O acesso ao ensino fundamental, por exemplo, quase se universalizou. A cobertura do SUS, do SUAS, da assistência social, também cresceu muito. A política chegou mais perto do cidadão. Mas essa expansão foi igual para todo mundo? A qualidade do serviço é a mesma em todo lugar? Acho que não, né? Longe disso. Aí que está o outro lado da moeda. O material mostra uma heterogeneidade, nossa, gigantesca, entre os mais de 5.000 municípios. A tal capacidade institucional, que é ter estrutura na prefeitura, gente qualificada, dinheiro, leis próprias, isso varia brutalmente, E essa diferença de capacidade reflete no serviço, claro. diretamente, na qualidade, na quantidade, no alcance, tudo. E tem algum padrão nessa variação? Tipo, alguma área é mais desigual que outra? Ou alguma região? Tem sim. O material indica que políticas mais antigas, mais consolidadas, com regras e financiamento mais definidos, tipo saúde, educação, O Fundeb que você mencionou. isso. Nesses casos, a variação entre regiões tende a ser um pouco menor. Ainda existe, claro, mas é menor. Agora, pega a habitação, por exemplo. Historicamente foi mais centralizada, com menos diretriz nacional clara, aí as diferenças entre municípios são bem maiores. Regionalmente é comum ver Norte e Nordeste com mais dificuldade, embora tenha exceções, claro. O Nordeste e o Centro-Oeste, por exemplo, às vezes se destacam em saúde.
Entendi. E qual a grande implicação disso tudo? Por que essa desigualdade entre os municípios importa tanto? Importa porque, no fim do dia, isso afeta a vida das pessoas, né? O acesso a um direito básico pode depender muito de onde a pessoa mora. E mostra que talvez a descentralização do jeito que foi feita, igual para todo mundo, não seja o melhor caminho para um país tão diverso e desigual como o Brasil. É, não dá para exigir o mesmo de um município minúsculo na Amazônia e de uma capital no Sudeste, né? As realidades são outras. Exatamente. Pedir o mesmo de realidades tão diferentes, sem um apoio diferenciado, pode acabar aumentando a desigualdade que a gente queria combater. Entendi. Então, para a gente amarrar, a aposta lá de 88 foi descentralizar para melhorar as políticas sociais, trazer a gestão para perto das pessoas via municípios. A intenção foi boa, Sem dúvida. mas a realidade mostrou que a capacidade de cada prefeitura entregar esses serviços varia enormemente, e isso cria um mapa bem desigual de acesso e qualidade no país. Perfeito. A gestão ficou mais próxima, sim. Mas as desigualdades estruturais do Brasil continuam ali, pesando muito na balança. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma provocação que o próprio material sugere: se descentralizar por si só não garante equidade, e se os municípios parecem agir de forma bem autônoma, como o material indica, que tipo de arranjo, de coordenação, de apoio diferenciado poderia funcionar melhor? Como é que a gente pode fortalecer os municípios mais frágeis, respeitando as diferenças, para garantir direitos de forma mais justa para todo mundo no Brasil? Fica aí a reflexão para a gente pensar além do modelo atual. Olá, sabe aquela sensação de olhar para uma política pública, ler o plano direitinho e depois, na prática, ver algo bem diferente rolando? É uma coisa que intriga, né? Pois é, deixa muita gente pensando. Hoje a gente vai assim mergulhar um pouco para entender melhor essa etapa tão crucial, a implementação. Exato, a implementação. É, porque a palavra implementar parece simples, né? Colocar em prática, executar. Só que essa simplicidade, ela esconde um processo que, nossa, é cheio de nuances. É onde o papel encontra o mundo real, sabe? Com toda a complexidade que isso traz. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando em material acadêmico sobre governança e burocracia de nível de rua. Especificamente, o conteúdo das aulas 3 e 4 que analisamos. Isso. E é bom lembrar onde a implementação se encaixa, né? Naquele ciclo clássico de políticas. Agenda, formulação, implementação, avaliação. Por muito tempo, ela foi meio que o elo perdido. O elo perdido. É, aquele caminho às vezes bem longo, cheio de curva, entre a decisão lá em cima e, sei lá, um serviço ou benefício chegar de fato nas pessoas. Entendi. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: tentar rastrear como a forma de analisar essa etapa foi mudando. Que óculos, que lentes foram usadas para tentar entender isso melhor com o tempo. Ok, então, vamos lá desvendar isso. Vamos. Bom, a análise mais, digamos, sistemática, ela começa ali nos anos 1970, né, com a chamada primeira geração. É a perspectiva top-down, de cima para baixo. Certo. O ponto de partida era uma constatação. Leis, decretos, eles não se executam sozinhos. O foco era por que tem tanta diferença entre o que foi formulado e o que realmente aconteceu lá na ponta. Entender as falhas, os gaps. Faz sentido começar por aí, mas imagino que essa visão tinha lá suas limitações, né? Talvez olhasse demais para o plano ideal, para o controle. Exatamente. Tinha uma separação muito rígida, ou vista como rígida, entre quem formula e quem implementa. Uma hierarquia clara. O formulador manda, o implementador obedece. Uhum. Se algo dava errado, era problema de controle, de comunicação, de coordenação. A implementação era vista como algo bem técnico, quase gerencial, não como política, sabe? Tipo aquela distinção antiga do Wilson, né? Política define, administração executa. Isso, essa mesma. A ideia era corrigir esses erros, esses desvios, para tudo funcionar do jeito que foi planejado, buscando eficiência. Entendi. Mas a vida é real, né? Ela costuma ser mais bagunçada que um fluxograma. Imagino que não demorou para aparecer outra visão. Com certeza. Aí, nos anos 1980, vem a reação. É a segunda geração. A perspectiva bottom-up, de baixo para cima. Ah, A lente muda totalmente de lugar.
O foco vai para a experiência real, para as decisões, para as adaptações que o pessoal da linha de frente faz. Os tais burocratas de nível de rua. Quem seriam esses? Professores, policiais? Exato. Professores, policiais, médicos de posto de saúde, assistentes sociais, quem está ali cara a cara com o cidadão. Então a grande virada foi perceber que a política não acaba quando a lei é publicada, é isso? Ela continua sendo feita ali, no dia a dia. Perfeito. É essa sacada. Reconhecer que, olha, é impossível prever tudo, controlar tudo lá do centro. A implementação exige adaptação, exige negociação, julgamento, o tempo todo. Faz sentido. Como disse um autor importante, o Bardak, ela é a continuação do jogo político por outros meios. O importante é entender o que de fato acontece lá na ponta, sabe? Ver as limitações das ordens que vêm de cima e a influência enorme de quem está executando. Interessante essa tensão. Controle central versus realidade da ponta. Pois é. E essa tensão levou ali nos anos 1990 a terceira geração, que tentou buscar uma síntese. A ideia era, assim, superar essa briga de top-down contra bottom-up. Tentando juntar as duas coisas. Isso, vendo formulação e implementação como um processo contínuo, interligado, cheio de decisões dos dois lados. Imagino que aí surgiram modelos para ajudar a pensar essa dinâmica. Aquele de Maitland é um exemplo disso, né? Sim, o modelo de Maitland é super influente. Ele é simples, mas muito poderoso. Ele usa dois eixos. Um é a ambiguidade da política. Os objetivos são claros ou vagos, baixa ou alta ambiguidade. Ok. E o outro eixo é o conflito entre os envolvidos. Tem muita disputa ou mais cooperação, baixo ou alto conflito. E cruzando isso, ele cria 4 cenários bem diferentes de implementação. 4 cenários e quais seriam? Bom, o primeiro é a administração, baixa ambiguidade, baixo conflito, ou seja, regras claras, todo mundo mais ou menos de acordo. Aqui, a implementação parece mais com aquele modelo técnico racional. Certo, o cenário mais tranquilo, digamos. Depois tem a política, baixa ambiguidade, mas alto conflito. As regras são claras, mas tem briga feia pelos resultados, por quem ganha e quem perde. Aí o poder político, a negociação são fundamentais. Entendi. O terceiro é a experimentação. Aqui a ambiguidade é alta, mas o conflito é baixo. Objetivos meio vagos, mas sem muita oposição. Isso abre espaço para quê? Para adaptar, para inovar lá na ponta. Vira quase um laboratório. Interessante. E o último? O último é a implementação simbólica, alta ambiguidade e alto conflito. É o cenário mais complexo. Objetivos difusos e uma briga intensa sobre o próprio significado da política, para onde ela vai. Nossa, essa matriz parece realmente útil para fazer um diagnóstico, né? Para entender por que algumas políticas andam e outras ficam patinando, dependendo se tem clareza, se tem briga. Exatamente. A grande lição é, não existe um jeito certo de implementar. O contexto é tudo. Ambiguidade e conflito moldam demais o processo e pedem estratégias diferentes. E depois dessa tentativa de síntese, a análise continuou evoluindo. Parou por aí? Que nada. A partir de mais ou menos 2010, a gente vê a 4ª geração. O que ela faz? Ela aprofunda o diálogo com outras áreas. Sociologia, ciência política. Ah, expande o campo. Sim. E aí o leque de temas também cresce muito. Começa a se falar mais de governança em rede, dos vários instrumentos de ação pública, não é só lei, da relação Estado e sociedade, arranjos institucionais complexos, políticas que envolvem vários níveis de governo, sabe? E também capacidade do Estado para agir, e temas bem ligados à qualidade da democracia, accountability, participação social, como a implementação afeta a desigualdade. Então, hoje em dia, a visão sobre implementação é bem mais sofisticada, complexa. Como a gente poderia resumir os pressupostos atuais? Olha, acho que dá para dizer assim, hoje se entende que formulação e implementação são meio que interligadas, um fluxo, que tem muitos atores envolvidos, não só o governo, mas ONGs, empresas, movimentos sociais. Certo. E o processo todo é influenciado com um monte de fatores, as regras formais são só um deles. E talvez o mais importante, olhar para o mundo da rua, para a linha de frente, não é só para entender como entregar serviço, é fundamental para pensar o próprio Estado, a democracia em si.
Então, aquela caixa preta que a gente falou no início, ela se revela menos uma caixa fechada e mais, sei lá, uma rede complexa cheia de interação, negociação, adaptação o tempo todo. Saímos de uma visão linear para algo bem mais vivo, orgânico. Sem dúvida alguma. E entender essa dinâmica toda, isso tem implicações práticas enormes, né? Ajuda a gente a diagnosticar por que as coisas funcionam ou não funcionam, Sim, ajuda a identificar riscos, mas também potencialidades, aproveitar a criatividade que existe na ponta. E, no fim das contas, ajuda a desenhar e gerir políticas de um jeito mais realista, mais efetivo. Conhecer a implementação é vital. atrativa, até a simbólica, a conflituosa, como que isso pode mudar o jeito que a gente observa e até avalia a execução das políticas públicas que afetam o nosso dia a dia. Olá! Hoje a gente vai analisar juntos um material bem interessante sobre governança e o trabalho dos funcionários públicos que lidam direto com a gente, sabe? A tal da burocracia de nível de rua. Isso. São notas de 2 aulas, a 7 e a 8. E o foco delas, assim, parece ser entender como esses agentes, lá na ponta, tomam decisões. Exato. E como essas decisões do dia a dia se conectam com a responsabilidade deles. E com um tema super importante, né? A desigualdade. Uhum. Então, a nossa ideia aqui é, bom, desembrulhar um pouco isso. O que é essa tal de accountability, a responsabilização na prática desses profissionais? Certo. Como que a margem de manobra deles, a discricionariedade, é gerenciada? Ou deveria ser? Boa pergunta. E talvez o ponto mais instigante, como que a implementação de políticas públicas pode, às vezes sem querer, acabar aprofundando as desigualdades. Vamos investigar isso. Exatamente. E um ponto-chave que as notas trazem é essa mudança, né? De um modelo de governo mais centralizado para governança. Ah, sim. Governança, que envolve mais gente, não é só o Estado. Isso, ONGs, empresas, os próprios cidadãos. Essa rede toda complica a responsabilização. Fica mais difuso, sabe? Não é só o chefe cobrando. Tem vários níveis, vários atores. As aulas tentam jogar uma luz nisso. Entendi. E a aula 7 foca bastante na accountability. E o ponto interessante é que não é só, tipo, prestar contas formalmente. Não mesmo. É uma relação social, né? Uma necessidade de justificar a conduta para o outro. Isso cria uma tensão, imagino, entre dar liberdade para o agente decidir ali na hora, a tal discricionariedade, Exato. e a necessidade dele se justificar, de prestar contas. Como que a governança lida com isso? Bom, ela tenta equilibrar. As notas falam de 3 tipos principais de accountability para esses burocratas de nível de rua, os BNRs. 3 tipos, quais são? A primeira é a público-administrativa. É a hierarquia, né? O chefe e as regras formais. Certo, a tradicional. Depois tem a profissional. Essa vem dos colegas, da expertise da área, dos códigos de ética da profissão. Ah, o controle pelos pares, digamos. Isso. E por último, a participativa, que é a cobrança que vem dos cidadãos. Pode ser por conselhos, ouvidorias, reclamações diretas. Entendi. E essas 3, elas convivem. Convivem e muitas vezes entram em conflito. O que o chefe pede pode ser diferente do que os colegas acham certo ou do que o cidadão demanda. É aí que mora a complexidade para o BNR. Faz sentido. Mas, na prática, como a gestão pública tenta organizar essa liberdade toda, essa discricionariedade? As notas comparam 2 modelos, né? Sim, 2 grandes abordagens. A primeira é a New Public Management, NPM, a nova gestão pública. NPM. Essa foca mais em quê? Basicamente em metas quantitativas, indicadores, resultados que dá para medir. A cobrança é pelos números que você entrega, foco no resultado. Peraí. Mas focar só em número, isso não pode dar problema? Tipo, o agente fazer só o mais fácil para bater a meta e deixar de lado um caso mais complicado, mais importante? Exatamente. Esse é o grande risco que as notas apontam. Você acaba incentivando o que é fácil de medir e pode ignorar a qualidade, a complexidade. Por isso surge uma alternativa, Que seria? a governança experimentalista. Governança experimentalista. A pegada aqui é outra. Aposta mais no aprendizado contínuo, sabe? Revisar as práticas com base no que está acontecendo, trocar experiências entre as equipes. Parece mais flexível. É mais flexível.
Geralmente dá mais autonomia para o agente, mas exige uma justificativa pública bem forte das decisões. É uma tentativa de combinar flexibilidade com uma accountability mais, digamos, reflexiva. Tem exemplo disso? As notas citam o caso do grupo GeoFGTS em Pernambuco. Deram mais autonomia e isso gerou inovação. Mas, ao mesmo tempo, levantou a questão: será que isso não tornou o serviço menos rápido para outras demandas mais urgentes? É um equilíbrio difícil. Interessante essa comparação. Agora, a Álvaro 8, ela traz um ponto que me deixou pensando bastante. Como políticas que são criadas para, teoricamente, reduzir a desigualdade, Uhum. podem acabar, na prática, aumentando ou reforçando essa mesma desigualdade. Parece um paradoxo total. E é um paradoxo crucial e bem preocupante. A desigualdade tem muitas caras, né? Gênero, raça, classe, território, tudo isso se cruza. E a forma como a política é implementada pode sim reforçar exclusões. As notas mostram dois caminhos principais para isso acontecer. Tá, vamos ver. O primeiro caminho são os arranjos e instrumentos da política. O que isso quer dizer, assim, na prática? Basicamente, é a estrutura da coisa. Por exemplo, poder. Grupos mais vulneráveis muitas vezes não têm voz para influenciar como a política é desenhada ou fiscalizada. Ficam de fora das decisões. Entendi, falta de participação real. Exato. Outro ponto é o que chamam de instrumentação seletiva. Pensa num formulário super complicado para pedir um benefício, ou exigir comprovante de residência fixa para alguém que está na rua. São barreiras, às vezes sutis, que excluem. Barreiras burocráticas que viram muros. Perfeito. E ainda tem a fragmentação dos serviços. A pessoa precisa ir em um lugar para a saúde, outro para assistência social, outro por emprego. E esses serviços não se falam. É um desgaste enorme para o usuário. Nossa, sim. E o segundo caminho que as notas apontam? As práticas e interações sociais. Aí é no contato direto com o agente no dia a dia. Exatamente. É o chão de fábrica da política pública. E aqui a coisa pega. Entram os vieses, os preconceitos. Julgamentos. Sim, resistência de alguns agentes em atender certos grupos. Sabe, classificações e julgamentos morais. Quem merece ajuda e quem é aproveitador. Pesado isso. Muito. Tem a regulação moral, que é quando o agente condiciona o acesso ao serviço a um certo comportamento que ele acha correto. E, claro, a negociação informal. O famoso jeitinho. Esse mesmo. Que muitas vezes substitui o direito garantido por um favor e acaba beneficiando quem já tem mais contatos, mais capital social. As notas até citam exemplos de como mães solo negras ou pessoas trans podem ser tratadas de forma diferente e, para pior. Impactante. Isso não só impede o acesso ao serviço, a parte material, mas reforça estigmas, né? Tem um peso simbólico gigante. As aulas dão alguma luz sobre como combater isso? Apontam algumas direções, sim. Uma delas é envolver mais os grupos afetados desde o começo, no desenho e no acompanhamento das políticas. Dar voz a quem usa o serviço. Exato. Outra é investir pesado na formação e sensibilização dos BNS, para que eles reconheçam esses vieses. Repensar como gerenciar a discricionariedade, talvez com abordagens como a da governança experimentalista. Mais reflexão, menos piloto automático. Isso. E também promover mais diversidade entre os próprios funcionários à linha de frente. Ter gente com diferentes vivências ali pode ajudar muito. E mencionam ferramentas como a plataforma Inclua, do IPEA, que ajuda a analisar se uma política tem risco de reproduzir desigualdade antes mesmo dela ir para a rua. Fica muito claro, então. Não basta ler, ser boa no papel. A forma como a política chega lá na ponta, nessa interação humana, com toda a complexidade da liberdade do agente e dos modelos de gestão, isso é que define se ela vai ser justa e eficaz de verdade ou não. É ali que o jogo acontece. Sem dúvida. E acho que fica uma reflexão para a gente, né? Como que entender melhor esses mecanismos de accountability e essas dinâmicas que, infelizmente, geram desigualdade na prática? Como isso pode nos tornar cidadãos mais conscientes, mais capazes de cobrar serviços públicos que realmente funcionem para todo mundo, e não só para alguns. É verdade. Essa tensão entre a regra universal e a adaptação humana ali no balcão é algo que a gente precisa ficar de olho e buscar melhorar sempre. Constantemente. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema-chave, mas que nem sempre aparece tanto.
como é que as políticas públicas saem do papel e chegam na vida das pessoas, né? Exato. Vamos focar em quem faz essa máquina girar no dia a dia e também na importância da diversidade nisso tudo. A nossa base aqui são algumas anotações de aula sobre governança, burocracia, esse tipo de coisa. E o objetivo é entender melhor o papel do pessoal do meio, a burocracia de médio escalão, a BME. Isso. E também dos gerentes de nível de rua, os GNRs. E como a cara de quem está lá atendendo afeta o serviço, né? Exatamente. Como a representatividade entra nessa equação. Legal. Então vamos lá, vamos desvendar isso aí. Começando pela BME, essa galera que está no meio do caminho. Pelas anotações, eles não são nem a turma lá de cima, que pensa a lei, nem quem está na ponta, certo? Qual o papel deles então? Eles são, fundamentais para fazer a conexão, sabe? Tipo, uns tradutores mesmo. Eles pegam as diretrizes lá de cima Uhum. e precisam adaptar, negociar, fazer a coisa acontecer lá embaixo, alinhando diferentes áreas. É um trabalho muito mais de costura, de relacionamento. Entendi. Não é só aplicar a regra. Não mesmo, é equilibrar o tempo todo as demandas técnicas com as políticas, né? E isso num cenário que quase sempre tem. Bom, pouca verba, muita pressão, incerteza. Imagino. O fascinante é justamente ver como eles conseguem, ou tentam, né? Mediar a estratégia e a realidade lá da ponta, do chão de fábrica. E essa tradução que eles fazem, ela pode ser criativa? Ou eles podem até resistir a alguma coisa? As notas falam disso, né? Que o contexto influencia. Sim, influencia muito se tem recurso, se a regra é mais flexível ou se tem uma crise tipo a da Covid. Isso muda tudo. Certo. Eles podem inovar, sim, buscar soluções, mas também podem, friar algumas coisas. A tal da resistência burocrática que as notas mencionam. Então essa discricionariedade, essa margem de manobra, é chave na função deles. Totalmente. Eles acabam sendo co-criadores da política na prática, não só executores. Essa adaptação é vital. Ok. Descendo um degrau, a gente chega nos GNRs, os gerentes de nível de rua. Quem são eles? Tipo, o diretor de escola, chefe de posto de saúde. Isso. Coordenador de CRAS, chefe de delegacia. É o pessoal que está ali na linha de frente mesmo, gerenciando a entrega de várias políticas diferentes direto para o cidadão. E qual a principal característica do trabalho deles? Olha, acho que é o dilema constante, né? De um lado tem as metas oficiais, as leis, o que vem de cima. Do outro, as necessidades super concretas, urgentes da comunidade ali. Faz sentido? As notas destacam umas funções importantes. Eles têm que traduzir um monte de política diferente para o dia a dia da unidade deles, têm que adaptar para o contexto local, muitas vezes mobilizar recursos que nem vêm do governo, mas da própria comunidade. Sei. E articular quer dizer levar a voz de quem está lá na ponta de volta para cima. Para isso, construir confiança com a comunidade é, essencial. E o impacto deles é bem direto, né? Lembro de ter lido nas notas sobre o diretor da escola. Como um bom diretor faz diferença para os alunos, especialmente onde a situação é mais difícil. Com certeza. Esses estudos mostram isso claramente. A qualidade dessa gestão local pode ser o que define se a política vai funcionar para quem mais precisa ou não. É um peso enorme. E falando em quem mais precisa e na realidade local, isso puxa outro ponto importante das notas: a diversidade. Como é a cara do serviço público no Brasil? Ele parece com a população? Bom, os dados que estavam lá são bem reveladores. As mulheres, por exemplo, são maioria no serviço público, quase 60%, né? Sim. E, em média, tem até mais estudo, só que elas acabam concentradas em áreas tipo saúde, educação, as áreas de cuidado, né? Uhum. E ganham menos, têm menos acesso a cargos de liderança. E se a gente olha para a política mesmo, cargos eletivos, aí a diferença é gritante, pouquíssimas mulheres. Pois é. E isso leva para a ideia da representatividade burocrática, né? O que isso quer dizer na prática? A ideia central que autores como Kennedy defendem é que um serviço público que espelha a diversidade da população que ele serve tende a funcionar melhor, a ser mais justo, mais responsivo. Certo. E tem dois lados, né? Ter gente com o perfil da população ali dentro, isso é a representatividade passiva. Mas o ideal é que isso leve a ações que realmente beneficiem esses grupos aí. Aí é a representatividade ativa. Entendi. E um valor simbólico
de se ver ali representado. Sim, de pertencimento, mas também um impacto prático, trazer outras vivências, outras perspectivas para a tomada de decisão, sabe? E que impactos práticos seriam esses? As notas deram uns exemplos bem fortes, né? Sim, são estudos que mostram umas correlações bem interessantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, viram que professores negros conseguiam resultados melhores com alunos negros. Nossa, Outro estudo ligou ter mais policiais mulheres com mais denúncias e prisões por violência sexual. Talvez porque as vítimas se sentissem mais seguras para denunciar, né? faz sentido. E um outro que achei bem impactante. Pacientes negros relatando sentir menos dor quando atendidos por médicos negros. Talvez pela confiança, comunicação. Uau! É fascinante ver como a identidade de quem presta o serviço pode influenciar tanto. Mas não é simples, né? As notas também falavam dos desafios, Sim, muitos. tipo, como conciliar a ideia de mérito, de concurso igual para todo mundo, com a necessidade de promover ativamente a diversidade. E não é só entrar, né? Tem questão de salário, carreira, assédio. Exatamente. São barreiras reais. A inclusão de verdade tem que ir muito além de só garantir a entrada. Tem que garantir permanência, progressão, respeito. Então, para a gente amarrar aqui, fica claro o papel super importante, mas meio invisível às vezes, desses burocratas do meio e da ponta, né? Os BMEs e GNRs. Eles que fazem a política acontecer. Sem dúvida. São as engrenagens essenciais. E vimos também que ter um serviço público com a cara da população não é só uma questão de justiça social, mas pode ser uma questão de efetividade mesmo, de fazer a política funcionar melhor. Exato. E o que fica para a gente pensar depois dessa conversa? Olha, um ponto que as notas levantam e que acho que vale a pena refletir é sobre o tal mito da neutralidade burocrática. Como assim? Pensando em tudo isso que a gente viu, a necessidade de adaptar, de traduzir a política, a influência da identidade do servidor. Fica a pergunta, né? Até que ponto essa imagem do burocrata totalmente neutro, imparcial, que muitas vezes é baseada num padrão masculino, branco, de classe média, não acaba sendo, na verdade, uma barreira? Uma barreira para quê? Tanto para a política realmente chegar de forma eficaz a quem mais precisa, quanto para construir uma gestão pública que seja, de fato, representativa e equitativa para todo mundo. Será que essa suposta neutralidade não mascara, na verdade, um ponto de vista bem específico? É algo para a gente continuar pensando.